Repete ali o que é a quinzena de dança de Almada. O que é, em que é que consiste, Então, quando é que acontece? Olha, a quinzena de dança de Almada é o festival de dança, que já faz parte da programação de Almada, do Conselho de Almada. Sabes que Almada tem o Festival de Teatro, que é muito conhecido. Sim. E nós, e depois tem o teatro e depois tem o festival de dança. Então, as pessoas já sabem, e já há um público fidelizado em relação à quinzena, que quando falamos em quinzena de dança da Almada, estamos a falar no nosso festival internacional ligado à sua entidade promotora, à companhia. Para te explicar, então, o que é isto da quinzena? É exatamente como o nome diz, são 15 dias. Normalmente existe, não é fixo, não é uma data fechada, mas normalmente ele decorre no final de setembro ou no início de outubro, entre setembro e outubro, em que no início do festival há sempre uma estreia da nossa companhia. Estreamos sempre no Teatro Municipal de Almada, o Teatro Joaquim Benito. E depois existem as várias rúbricas. Existem masterclasses, existem workshops, e depois exposições, videodança. Esses workshops muitas vezes têm colaboração com outras identidades, com a Faculdade de Motricidade Humana, com a própria Escola Superior de Dança. E depois existe uma outra rúbrica, que é o que vai dar uma amplitude internacional à quinzena, que é a Plataforma Internacional de Dança, em que são 3 dias de intensa programação, em que são convidados criadores para apresentar os seus próprios trabalhos de dança contemporânea ou de performance. Isto é feito normalmente num espaço mais pequeno, normalmente tem sido na sala experimental do Teatro Joaquim Benito, né? Um espaço, uma black box. Sim. Já não é num grande auditório. Temos sempre também uma companhia convidada, uma companhia internacional convidada, e dentro dessa plataforma tens o espaço da black box, em que é apresentado então os espetáculos, os coreógrafos, a mostra de trabalhos internacionais, mas também é usado o site específico, ou seja, a rua, não é? Neste caso, a Praça São João Batista, o ambiente, ou a Casa da Cerca. Não é só aquele espaço formal, cá está a tentativa de levar a outros públicos, não é? Mas posso dizer que temos um público fiel à quinzena, e depois temos sempre um público novo, porque há sempre participantes novos. Isso é ótimo. E isso é fantástico, porque há pessoas que não, ou que conhecem, nunca participaram. Os candidatos propõem-se, não é? Normalmente temos este ano foi bastante concorrido, entre 200 e 250 propostas. Claro, não pode ir tudo, não é? Claro. Era bom, mas... Era ótimo. Mas temos vários países representados, até assim, são 15 dias intensos. Temos também uma programação para o público infantil, dentro da quinzena de dança da Almada. Temos o videodança, como eu te disse. Pronto, é por aí, são estas rubricas, esta exposição. E depois temos o encontro de coreógrafos, é verdade. Isso é importante falar. Sim. Porque eu acho que isso é muito importante nesse festival, na quinzena em si, porque quando os próprios criadores internacionais, os nacionais, falam um bocadinho das suas peças, partilham as suas experiências, e aí cria-se uma rede de contactos, até para outros festivais. E o que acontece também é, muitas das vezes, existe muito este intercâmbio, em que, imagina, vem cá um grupo da Bélgica, depois vamos nós, companhia, ao festival deles. Então este encontro de coreógrafos funciona exatamente como uma rede de divulgação dos próprios trabalhos, e um bocadinho saber o que é que se passa com os outros, não é? Estar um bocadinho dentro do que é que se está a fazer internacionalmente. Sim. E deixa-me só acrescentar-te uma coisa interessante. Este ano faz 25 anos a quinzena de dança da Almada. Já? A quinzena, exatamente, 25 anos, muito bem. Ok, pois eu por acaso estava... não tinha ideia que tinha assim tempo. Sem nunca ter parado. 25 anos é... Lá está, eu notei
acho que notei assim um boost maior da Companhia da Almada nos últimos talvez 3 anos. Notei assim um reconhecimento maior por parte do público, se calhar nos últimos 3 anos. Verdade. E acho que foi quando Sim, vocês isso. nos últimos tempos tiveram mais dificuldades, né? Com os cortes de IG Artes, com não sei quantas coisas. E acho que vocês mesmo com esses cortes conseguiram Sim, olha, eu vou superar dizer, montes de coisas. mesmo as nossas turnês, né? Sim. Nós, em dificuldades, fomos para a China 2 vezes. Pois, exatamente. E foi precisamente a partir dessa altura que eu comecei a notar até mais pessoas, e pronto, eu estou com bailarinos todos os dias, e com malta muito novinha, a começar a carreira agora. E uma coisa que noto, e lá está, desde há se calhar 2, 3 anos para cá, é muito mais malta novinha a falar muito mais da Academia da Companhia da Almada. E porque também lá está. Porque também olham e têm assim algumas referências, e há assim alguns bailarinos da companhia, pronto, não só enquanto bailarinos, mas pela postura que têm, pela forma de estar que têm, o Luís Malaquias, o Bruno, a Mariana Romão, quer dizer, facilmente se ligam a eles, né? E se identificam. E o que eu noto é muito isso, é que nos últimos anos tem havido um crescimento e um reconhecimento muito grande daquilo que vocês têm, Concordo daquilo que vocês contigo. têm feito. Já porque também recebemos... Esse feedback. Não, e recebemos também alunos da Escola Superior de Dança. Sim, exato, sim. Eu nem estava a falar só da Escola Superior de Dança, Sim, estava a falar sim. mesmo no contexto geral. Mas porque todos eles vieram da Escola Superior de Dança, o facto, por Pois, exemplo, exato, sim. o intercâmbio que existe entre a companhia e a própria Escola Superior de Dança, através dos workshops selecionados Sim, durante a quinzena, o facto desse reconhecimento, eu também concordo contigo, que ouve-se falar também. Sim. Não Começa a só isso. E é como tu disseste, nos anos mais difíceis, Foi porque tem sido sempre difícil, não é? Mas, Sim, mas quando tu levas uns sim, cortes, é como eu digo, pá, não nos podemos queixar. As coisas vão Mas isso é melhor ainda, isso é brutal. Esta malta sem retirar-lhes os apoios, elas, então vamos crescer mais ainda. Partir pedra. E eu notei isso. E na altura, quando houve estes cortes, que foram grandes e afetaram muita gente, pronto, e tu sabes, eu estou ligado a uma data de companhias de norte a sul do país, ligado por conhecer ou diretores, ou coreógrafos, ou bailarinos, e conheço muitas companhias mesmo por dentro, e temi por muitas companhias, porque pensei mesmo, não estou a ver esta companhia há mais um ano. E houve várias que me surpreenderam. Na altura, houve 2 ou 3 que eu, pronto, por ter contacto com o interior da companhia, fiquei naquela, estes mais ou menos dificuldades, mas vão-se aguentar. E a vossa, a companhia de Almada, foi uma das que eu, estes têm uma academia, têm muitos alunos, têm espetáculos recorrentes, a coisa vai ser difícil, mas aguentam-se. Mas acho que no vosso caso, vocês não só se aguentaram, como superaram. Fizeram melhor ainda, não só conseguiram ali manter uma velocidade de cruzeiro, digamos, mas depois ainda eram alguns saltos, porque vocês começaram a fazer torneios, corrijo-me se estiver errado, começaram a fazer torneios para sítios mais distantes, precisamente nessas alturas. Sim, cá está. Foi através da quinzena que este produtor chinês, através de um contacto da quinzena, que nos conheceu e que depois viu o nosso espetáculo infantil e que adorou e que disse, na altura, os Jogos de Letras, coreografado pelo Bruno? Não foi coreografado foi coreografado pelo Nuno. Pelo Nuno, ainda estava lá o Nuno, exatamente. Exato. E depois ele disse, eu quero mesmo isto, eu quero mesmo trazer isto. E quando nós fomos à China as 2 vezes, nós não fomos só fazer espetáculos, havia também os workshops com chineses, com chinesinhos, mas foi espetacular. E tínhamos casa cheia, completamente. Estamos a falar de outra cultura, completamente diferente. Completamente, não podemos comparar, mas o nosso espetáculo infantil era sobre, inspirado num livro do Mário Castrim, Estas São as Letras, ou seja, é um espetáculo intemporal, porque no fundo é
construção do abecedário para o público que começa a entender as letras, para o público do pré-escolar. Sim. E depois desenhar essas próprias letras com partes do corpo, aquilo tinha uma história, sem ter uma narrativa do princípio ao fim, mas havia ali uma história. E conseguimos, até pela forma das letras, as letras mais diretas, corretas, e as letras mais curvas. Mas eram muito difíceis de fazer com o corpo. Tenho que imaginar. Sim, sei lá, desenharam um S com as ancas, desenharam... Isso é muito bom. E nesse espetáculo, para já, é prática um bocadinho um clássico. É nos espetáculos infantis, ou nos espetáculos que podem vir a ter uma versão pedagógica, ter esta vertente de ser interativo. De, ok, não, vamos as nossas crianças, mas não só como espectadores. Vamos lá trazê-las aqui um bocadinho ao palco. Vamos lá fazer com que se levantem das poltronas, dos equipamentos culturais, vamos lá mexer um bocadinho com elas. E esse espetáculo tinha isso. E os nossos espetáculos infantis têm um bocadinho essa tendência do ser interativo. Sim. Esse é um clássico nesses espetáculos. Isso é ótimo. Isso puxa muito para os miúdos e é preciso. E levámos a dança à China, levámos Portugal, o nome da cidade, fomos ao Brasil também. Pronto, as coisas têm acontecido. Agora, perguntas-me assim, então, e o número de espetáculos aqui é nacional? Sentes alguma coisa? Claro que sim. Sim. Pá, neste momento estamos com um espetáculo por mês, é muito pouco. Gostávamos de ser mais, não é? Porque um bailarino não é feito. Mas é isto que as pessoas, é isto que o pessoal, quem estiver a ver isto, começa a ter noção disto. E comecem a seguir. É isso que eu acho que os portugueses não têm noção. Nós temos montes na dança, mas podíamos estender aqui até ao teatro, muitas outras coisas, mas na dança nós temos malta tão boa a encher palcos fora do país, a ir em turnês para não sei, para todo o lado. Nem vou falar dos que saíram e dos que estão a trabalhar em companhias internacionais, mas a malta que vai daqui atuar para a China e para os Estados Unidos e Barcelona e Espanha e todo o mundo, e enchem palcos, estão lá 2, 3 semanas, um mês e esgotam tudo, e chegam aqui, quase ninguém conhece. É isso que é triste e é isso que tem que mudar, é isso que tem que se... Por isso é que eu digo, pode ser clichê, bater-se naquela do não há, pois não sei, mas tem que se bater até que a coisa mude, tem que se chatear, tem que ser mesmo chatinho até que a coisa... Não podemos estar inertes, nem impávidos ali. Não, tem que se falar sobre as coisas. Tem que se bater, tem que ser chato.